Alô, amigas, amigos do cavalo, bem-vindos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Ontem tivemos uma live muito bacana com o Stefan, quase 3 horas de live. E hoje a nossa representante da equipe Ecos, a Isabela, vai bater um papo com a gente. Desde já eu faço mais uma vez um pedido aqui para todos, para quem puder ir lá no meu Instagram, tem alguns outros que estão também postando isso. Tem uma ação em prol dos pistinhas, nossos amigos da cidade de pista, que, que como a gente sabe, trabalham em concurso, eles estão sem concurso, acabam precisando da nossa ajuda. Lá tem a conta deles. Então quem puder ajudar lá, só ir lá no Instagram. Tem a conta da Solange, uma pessoa bem conhecida. Tá aí para Paulista, hoje está em Santa Amaro. Então a gente vai. A Isabela entrou aqui. Galera da NT Software, grande João, um abraço João, Mané Ama, em Campinas. Tudo certo por aí, João? Como é que tá essa quarentena? Mané Ama é um local muito bacana, muito legal em Campinas. Espero a Isabela entrar aqui novamente. Um abraço para a turma da DEOS, que sempre está conosco, sempre está nos ajudando, apoiando, participando dos sorteios, inclusive apoiando na ação em prol dos pistinhas. Mais uma vez, peço a todos aí quem puder ajudar na divulgação da conta, para que a gente possa ajudar nossos amigos pistinhas que estão sem concurso. Lá no meu Instagram tem a conta, é a conta da Solange. Ela vai destinar o recurso diretamente para eles. São 5 pistinhas, 5 famílias. Então quem puder ajudar, tanto financeiramente quanto financeiramente e com a divulgação, no seu Instagram, nas suas redes sociais, para seus amigos, no boca a boca, vai ser bem bacana. A gente conta aí com o apoio de todos. A Derroça está nos ajudando. Com certeza, João, assim que acabar essa confusão aí, a gente vai, tô devendo essa visita. Alguém já viu a Isabela aí? Ela entrou, mas saiu. Tô vendo se ela aparece de novo. Tá aqui. Já vi aqui, Isabela. Chamei junto. Boa Oi, tarde, tudo oi, bom? tudo bem Tá contigo? ouvindo bem? Tô ouvindo. Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Obrigada pelo convite. A gente vem fazendo já umas 3 semanas ou um pouquinho mais, só lives com o XTC, né? E aí um dos pedidos do Dória é que a gente fizesse com todas as categorias, não somente os sêniors, Ah, que são os mais conhecidos, vamos assim dizer. Ele falou que uma das propostas principais do XTC é essa mistura de categorias, né? Os sêniors com os amadores, com as categorias de base. Aí achou que seria legal. Eu falei, não, concordo, vai ser legal, a gente vai fazendo assim. sim. Ontem a gente teve o Stefan, como cavaleiro sênior, né? Da equipe Êxito, e hoje você aqui da Ecos, recomendada pelo seu capitão, né? Isabela, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar como foi a sua chegada no cavalo, a sua chegada no hipismo, se alguém da família já montava, se alguém já era do cavalo. Conta pra gente como é que você deu esse processo, esse início, até esse encantamento total que o cavalo faz com a gente. Sim, então, Alberto, eu fui a primeira da minha família a iniciar no hipismo, mas desde criança, lá no início, eu sempre gostei muito de cavalo. Quando eu tinha uns 7, 8 anos,
eu acabei com a paciência dos meus pais de ficar pedindo um cavalo de Natal. Daí, finalmente, eles me deram um cavalo, mas era um cavalo manga larga marchador, só de passeio, passeada, de subir e descer morro, essas coisas assim de criança. E eu fiquei com esse cavalo por um tempo, depois a gente acabou mudando de cidade, eu acabei tendo que vender esse cavalo, e daí parei de montar por mais alguns anos. E daí, pelos 14, 15 anos, eu tinha uma amiga no meu ensino médio que ela fazia hipismo. E daí eu pedi para ela me levar um dia para uma dessas aulas para experimentar, ver se eu gostava. E daí foi quando começou. Foi quando eu conheci a minha treinadora Débora. Daí eu conheci ela, gostei da aula, fui desenvolvendo, fui me inteirando mais com o esporte, gostando mais, e daí virou uma paixão e continuei fazendo. Deu alguns meses, eu trouxe meu irmão, o Matheus, que também está na nossa equipe, que vai competir no Q3. E depois disso veio meus pais junto. Hoje em dia minha mãe também monta um pouquinho no tempo dela. Adora montar meu cavalo lá no Brasil, apesar de que eu tenho um pouco de ciúme, mas ela monta. E daí hoje a Mas gente cuida bem, com tem. certeza. Ah, sim, adora paparicar os cavalos, todos eles. E hoje a gente tem o nosso Aras, o Aras Tafner, e é o patrocinador oficial da nossa equipe. E é isso aí, a gente quer continuar nesse esporte pelo tempo que permitir e ajudar outras pessoas, trazer novas pessoas a se apaixonar por esse esporte, né, que a gente gosta tanto. E conta pra gente como é que tu tá estabelecida hoje. Tu não tá no Brasil, não é isso? Sim, então, há 4 anos atrás, em 2016, eu vim fazer a minha graduação, meu bacharelado aqui nos Estados Unidos. Daí eu me mudei aqui para Miami. E daí, a princípio, eu ficaria só montando quando eu fosse para o Brasil, mas acabou que fiquei com muita saudade. Daí acabei me envolvendo com o meu treinador daqui, que é o Adolfo. Ele monta em Wellington, tem uma fazenda lá. E acabei me envolvendo com ele, compramos cavalo, estou competindo por aqui, a gente está aproveitando e continuando a crescer, desenvolver e tudo mais. E daí entramos no XTC, então eu fico em competições aqui e competições lá. Os teus cavalos hoje estão estabelecidos no Aras, os cavalos aqui do Brasil, ou Os do estão aí Brasil, sim, estão todos no Aras Tafner e Tafner. em Santa Catarina. Isso, em Santa Catarina, Blumenau. Tá, fenomenal. E conta pra gente como é que tá hoje a relação da equipe, né? A equipe, todo mundo tá distante, tem essa loucura que tá tomando conta do mundo. Como é que vocês estão se comunicando? Como é que vocês estão preparando, resenhando as estratégias? Então, Conta pra gente como é que a Eco está se preparando para isso. sim, então, eu estou aqui, então eu acabo recebendo um pouco das coisas eles se organizam por lá mesmo e depois me avisam o que vai acontecer. Mas, a princípio, por causa do vírus, todo mundo está continuando a treinar, continuando a preparar para o XTC, para chegar no alto nível, assim, desde a primeira etapa. Mas cada um no seu tempo, na sua circunstância, continua no treinamento. A gente conversa muito com o Neto, nosso capitão, e a gente tem o grupo do WhatsApp, e parece que o nosso pessoal que faz parte da equipe do Paraná quer combinar um treino onde todo mundo vai se encontrar para confraternizar um pouco antes de iniciar as etapas, então está sendo bem bom, bem legal. O Pedro acabou de mandar um alô aqui dizendo que fez parte da equipe, muito orgulhoso de fazer parte. Ano passado, outro craque aqui. Sim, foi Ele vai ótimo mandar ter um ele na abraço para ele. equipe. Conta pra gente, 2019 chegou essa notícia para todo mundo no meio hípico, tá chegando o XTC. Eu lembro quando o Doda começou a falar isso, foi num concurso, não foi o lançamento ainda, foi um concurso de perto de Santa Mara, e todo mundo ficou aquele aqui, como vai ser, o que vai ser. E aí, logo em seguida, acho que foi torneio de verão, não me recordo, teve o lançamento oficial. E aí foi aquela correria para compor a equipe, para arranjar patrocínio, para ver quem seria capitão. Isso fez um barulho positivo, excelente no nosso esporte. Infelizmente, em 2020, o mundo está parado, É. né? Então, a gente não teve competição nem do XTC. E veio um formato completamente diferente. A gente falava ontem na conversa com o Stefan
que os cavaleiros precisaram mudar um pouco a sua forma de competir. Porque antes era competição dito individual. A gente sabe que não é individual, mas apenas para Sim. ilustrar, né? E a minha preocupação era o meu conjunto. Era fazer o meu zero, fazer ir bem para chegar na final. E hoje Uhum. acaba que a preocupação é fazer um resultado bom para a equipe. Sim. Que muitas vezes não é nem um zero da pessoa que está em pista. Ela precisa ir com tranquilidade para fazer um excesso, para garantir ali a pontuação boa. Ela acaba, vamos dizer, se sacrificando por um bem maior que é o conjunto. E para a gente no Brasil isso é novidade. Sim. Salvo quem pulou Copa das Nações e categoria de base sul-americana, nunca teve essa competição. Ainda mais uma competição com quase 10 pessoas, até 10 pessoas, né? Então, e aí, muitos domínios que a gente conversou aqui das outras equipes falaram, saiu bem quem conseguiu se moldar melhor esse formato, né? E aí, tanto que a gente vê que no final do ano algumas equipes melhoraram bastante, justamente por estar usando o ano para aprender como experiência. Conta Sim. como é que foi para ti e como tu viu que foi para os teus colegas de equipe, teus amigos de equipe, teus parceiros, esse, essa preparação, esse entender que é um formato diferente, se adaptar a isso para conseguir o melhor resultado possível, que é o objetivo de todo mundo. Sim. Então, Alberto, quando a gente começou a equipe, a gente sabia que o ano de 2019 ia ser um ano experimental, não só para nossa equipe, como para todo mundo, né? Porque ninguém sabia como iria funcionar, qual que ia ser o clima, a disputa. E acabou que realmente foi bem como tu falou, nem todos os atletas têm a oportunidade de experimentar essa ideia de equipe. Tem alguns campeonatos brasileiros em que a gente compete por equipe, alguns campeonatos fora do Brasil, mas são campeonatos isolados, são apenas de uma semana, 2 semanas. Tu não tem ao decorrer do ano a mesma equipe, tu tem que continuar torcendo por eles durante o ano inteiro, mesmo quando, por exemplo, para mim, eu não consegui participar de todas as etapas no ano passado. Mas mesmo quando eu não estava no Brasil competindo, eu estava torcendo, estava assistindo, estava querendo saber que equipe estava na frente, de quem que a gente tinha que ir melhor, de quem que estava pior. Então é bem diferente, foi muito gratificante e tu vai criando laços com todos os atletas, não só dentro da tua equipe, como também fora, com as outras equipes, porque apesar de que dentro da pista é um clima de disputa, fora da pista todo mundo se dá muito bem, todo mundo quer incentivar o hipismo, quer incentivar essa parte do XTC. Então eu acho que os fundadores do DODA, do XTC, acho que isso era uma das principais ideias para eles de trazer para o hipismo no Brasil, de que as pessoas, os atletas se conheçam melhor e criem mais laços para que a gente possa expandir essa paixão pelo hipismo. E foi muito bom isso na nossa equipe. Infelizmente, no final do ano passado, a gente teve alguns problemas com alguns participantes da nossa equipe. Alguns ficaram com problemas de cavalo, outros não puderam participar por motivos pessoais. Inclusive, para a última etapa, a gente acabou indo só com sete conjuntos, então a gente acabou ficando um pouco para trás, mas a experiência do ano passado superou as expectativas, foi muito bom. A nossa ideia sempre foi experimentar o ano de 2019 para ver como as coisas iriam avançar e também, claro, conhecer e dar oportunidade para conjuntos e talentos aqui não, aí da região e também da nossa região, porque a nossa equipe basicamente era formada pelo pessoal de Santa Catarina, esse ano também pelo pessoal do Paraná, e também, claro, com alguns outros conjuntos que têm muito talento e muita competitividade de outros lugares, como São Paulo e tudo mais. Uma coisa bem legal desse formato, que o XTC é no ano, quase que durante o ano todo. Né? Ele sai no final do ano, inicia no começo do ano. E alguém falou uma coisa bem bacana, que eu não recordo quem de você, nos nossos papos, que agora você tem uma meta clara. Quem não tivesse bem para um brasileiro, quem não tivesse bem com o objetivo de ir para o sul-americano, saltava por saltar. Às vezes, claro, eu quero saltar o torneio tal porque eu gosto. Eu quero saltar o concurso tal, o indoor porque é legal, é o indoor. Né? Mas não tinha uma meta quanto concurso, quanto competição, quanto chegar. E hoje tem uma meta que é o ano todo. Então, até a forma de encarar o esporte, encarar o treino, é que a gente brinca muito, né? Aluno só estuda porque tem prova. Né? Então, quando a gente monta porque a gente ama amar, ama o prazer de tal com o cavalo, mas quando tem uma competição, quem é competidor, isso deixa um negócio muito mais bacana, muito mais agradável.
Né? E Sim, com tu certeza. conseguiu ver isso em ti, quanto conjunto, quanto Amazônia, e nos teus colegas de equipe? Ter um Sim, foco, algumas pessoas reclamaram, comentaram, mas eu tinha que ter 2 cavalos para o XTC, e aí o Rafa colocou uma coisa bem legal, que o XTC tem esse propósito, né? O ideal é o cavaleiro que tem 1 cavalo para o XTC, e se ele quer pular outra coisa diferente, que ele tenha 1 cavalo para pular esses outros concursos, ainda mais que quer pular os sul-americanos, os brasileiros. sim, Como é que sim, tu com viu isso? certeza. Para mim foi um desafio também, porque como eu estava aqui, eu não posso ir com a mesma frequência participar de todas as provas. Então, a gente, no ano passado, teve que dar prioridade para o XTC, então eu acabei só participando das provas do XTC e não participei dos outros brasileiros, dos campeonatos estaduais também não participei de nenhum, exatamente para priorizar o XTC. E acredito que muitos também tiveram que fazer essa escolha, apesar de que algumas competições é claro que vem na frente, quando tem que representar o Brasil em campeonatos fora, internacionais e tudo mais. É claro que a gente jamais pediria para a nossa equipe abrir mão disso, mas eu acredito que cada um dos nossos atletas sabe a importância que tem dentro da equipe e a gente tem certeza que todos vão fazer o máximo para estar ali, para ajudar a equipe para trazer resultados, e quando isso não é possível, a gente tem as substituições e tem outros cavaleiros que podem e conjuntos que podem substituir. Bem, você falou um pouco de levar mais o IPinho para as pessoas no começo da conversa, né, de mostrar o IPinho. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Inclusive, desde sempre foi a ideia do Doda e da equipe dele, hoje o Rocco, da equipe da Ato, que é tornar o IPIMO mais vendável para a mídia, inclusive, né? Sim, Um formato melhor. A própria história da tabela C, alguns cavaleiros dizem que não é tão legal, mas eu acho bacana, até porque fica mais claro o sim, público leigo entender. E te permite ainda estar na disputa, mesmo com uma falta. Né? Tem essa empolgação é, para um concurso nesse formato. Tu faz a falta de no 2, tu ainda pode ganhar a prova. pode, Não fica exatamente, é assim que naquela, já fica na tem 4-0 emoção, na frente, perdeu a graça. Mantém a emoção até o último obstáculo, né? Até a última curva. exatamente. E foi muito barulho isso, né? Nós temos a transmissão do XTC. Hoje a gente sabe que tem aos sábados do final de semana vai ter Fox, vai ter Pirro. O Dora falou muito disso, de Uhum, quanto a Fox deu um retorno positivo para ele. Ela fez questão de renovar, outras emissoras procuraram ele para levar o XTC, mas ele manteve com a Fox, até por uma questão de parceria, de fidelidade, e a Fox ratificou a vontade de ficar. Tu sente hoje que já há uma diferença? Tu fez parte disso, eu até brinco. O dólar, nós conversamos, tem vários locais fazendo circuitos parecidos com o XTC. E que bom, o dólar fica muito feliz com isso, ele falou. Ele se colocou à disposição de quem quiser ajuda, alguma, alguma dica, alguma sugestão, ele se colocou à disposição. A gente pode dizer que o XTC, se tiver comparar todas, seria o, a tabela. Pô, me fugiu a palavra agora que eu não entendo de futebol, mas eu queria fazer a analogia aqui. Como é o primeiro time de futebol, gente? Me ajuda aí. Como é o nome? A, B e C lá, primeira divisão. Pronto, demorou, travou aqui, né? Como eu não entendo de futebol, eu travei aqui, mas a comparação é essa. O XTC seria a primeira divisão do IPIRM se comparar com os outros circuitos. Pelo número dos cavaleiros, pelo local que são as provas, pela premiação. Então, esses acabam sendo referência sim, quanto à organização de concurso, de torneio. Brasília também está fazendo um concurso. Acho que o Paraná também está, se não me engano. Minas também está. Série A, sim. valeu, Pedro. Pedro me ajudou aqui, ó. Pedro, eu não assisto futebol, cara. Só para, como eu sei que pessoas entendem quando falam de futebol, é só para ilustrar. E hoje vocês fazem parte disso, né? Um grupo seleto, nós Exatamente. estamos falando ali de, no máximo, uns 80, cento e poucos cavaleiros, dentro de um universo enorme, que fazem parte dessa Série A. Né? Uhum, E além dessa Série A, que é a série que está na mídia. sim, E uma das. Você deve acompanhar as outras lives que estão fazendo por aí, o João, o Yuri. Uma das bandeiras levantadas é que o Ipirmo não aparece pouco, precisa aparecer. O Pedro é um dos que sempre faz comentários super pertinentes em relação a isso. Tu já consegue sentir uma diferença das pessoas te falarem, até amigos, eu vi o concurso, tu poder mandar para um amigo e falar, eu vou te assistir, vou assistir a tua equipe. Tu já sente sim. isso? Vamos usar
Não que seja essa a intenção, mas o hipismo já está na mídia, eu já tô na mídia. Sim, com certeza. No Brasil mesmo, tenho muitos amigos que sempre se interessaram, sempre não podem ir até as provas para assistir, mas sempre quiseram participar de alguma maneira e tendo o streaming dessas competições agora é muito bom para todo mundo. Se a gente conseguisse divulgar isso, muito mais gente poderia alcançar esse esporte e criar uma certa conexão com isso. E até mesmo aqui, antes, eu me mudei em 2016 e antes eu não ouvia muita gente falar sobre hipismo no Brasil, vi alguns cavaleiros brasileiros por aqui e tudo mais, mas não ouvia falar muito a respeito do hipismo no Brasil. E quando iniciou o XTC, muita gente veio falar comigo e dando elogios e perguntando como é que funcionava, como é que era o clima, como é que era a experiência. Então já dá para ver que tá criando, tá desenvolvendo o hipismo brasileiro e tá levando as coisas para um próximo nível, né? Que é o que a gente precisa. De tornar ele mais conhecido, né? O que você falou no Exatamente. começo, o que todos nós queremos. A gente sabe que a popularidade quanto prática não é algo tão possível. Mas tornar conhecido e atraente para o público, que é o que interessa. É o exemplo que todo mundo sempre dá nas lives. Fórmula 1 foi por anos um dos esportes mais populares do Brasil e ninguém praticava aquilo, mas era um esporte que todo mundo estava assistindo, Todo mundo consumindo, torcendo. comprando, né? Todo mundo. Tem uma pessoa aqui, eu acho que é a tua mãe, uma admiradora aqui, é isso? Não sei qual que é o Né? nome. Eu não vi. Thaísa. Isso, é minha mãe. Tua mãe, então. Eu acho, pelos comentários, eu imagino que deve ser a mãe, é muito admiradora, né? E que bom, né, que tem uma mãe torcedora, admiradora e Sim, treinadora, né? Que ajuda a adora. manter os Sim, cavalos. também. Ela Adoro falou aqui que ela. tu tá treinando com o teu cavalo aí, o Wellington, e que ele também vai entrar na equipe. Como é que tu tá Sim. organizando isso? A Vai trazer para princípio, cá, para ficar sim. quando começar, A correr o ano todo? princípio, então, a princípio eu tenho meu cavalo Sael que fica no Brasil, que é o que eu fiz todas as etapas do XTC no ano passado no Q1, mas eu também tenho vindo com esse cavalo com esse aqui nos Estados Unidos, eu comprei ele aqui, conheci ele aqui, e eu tenho feito provas mais altas com ele, é um excelente cavalo, e agora que eu terminei a minha faculdade eu vou voltar para o Brasil, então a gente vai levar ele e possivelmente encaixar ele lá para fazer umas provas do XTC também, para ajudar a trazer resultado para a equipe. Ah, então ele já vem de vez. Já vem para ficar. Sim, ele vai, Para ele ficar. vai vir para ficar. Ah, legal. A Natália, até quero dizer para a turma aqui, quem quiser mandar mensagem, pergunta por aqui, fiquem à vontade, tá, pessoal? Ela fala que é legal isso, que para os atletas virou desejo participar do XTC. É Então é um negócio que verdade. eu quero estar bem. E às vezes a pessoa não pode estar ali sendo sócia, proprietária de uma equipe, ela sabe que ela tem que aparecer para uma equipe querer levar, né? Então Exatamente. É acaba verdade. gerando, acaba rodando tudo isso. O Pedro, que fala da importância dos outros que não são os praticantes tenham acesso ao nosso esporte. Nossas competições são muito fechadas, nosso público são os praticantes, né? Quem Sim. está torcendo são os praticantes, então a gente precisa abrir cada vez mais isso e o XTC É. vem com esse formato fazer isso, fazer com que o público se interesse. É. Acho que o mais importante é a divulgação, porque quando eu converso com as pessoas e falo que eu faço hipismo, eu nunca vi alguém falar que não gosta, que não tem interesse ou É, que não demonstra interesse nesse assunto. Eles querem saber mais, continuam fazendo pergunta. Às vezes parece que a divulgação é o que falta, porque se tivesse oportunidade para eles estarem mais perto desse esporte, assistindo, acompanhando, eu tenho certeza que com certeza muito mais gente estaria de espectadores e torcedores por aí. Tabela, uma das coisas assim, que foram, nós falamos agora há pouco, no começo de rápido sobre isso, foi essa possibilidade de misturar os atletas na mesma equipe, inclusive de vários níveis diferentes, várias idades diferentes e várias regiões, né? As equipes não são Sim, fechadas por estado. Algumas locais quiseram, por uma questão logística, estratégica, mas temos equipes com pessoas de várias localidades do Brasil. E uma das propostas do XTC, do Dora, era essa, né? Era colocar o menino lá da categoria de base na mesma equipe do seu ídolo. sim. Tu tá ali no meio, né? Tu tá pulando como amadora, tem a galera sênior ali, tem uma turma mais jovem.
Como é que tu consegue ver, como é que tu vê essa possibilidade, tanto para o cavaleiro sênior poder competir com aqueles que os têm como ídolo, quanto para a turma mais jovem poder estar indo numa mesma equipe, vestindo a mesma blusa, o mesmo time do seu ídolo, do cavaleiro que já pulou Olimpíada, que já pulou Copa do Mundo. Sim, eu acho que faz toda a diferença tu poder estar envolvido, torcendo, estando ali perto daquele conjunto que é um ídolo, que salta mais alto, que faz mais provas, que é mais conhecido e te incentiva a ser melhor, né? Te incentiva a fazer um trabalho ainda melhor cada vez que tu está competindo pela equipe. E é claro, até mesmo para os cavaleiros de mais alto nível conhecerem os cavaleiros mais jovens, que possivelmente talvez algum dia cheguem no mesmo nível de competição, ou até mesmo que não cheguem, mas que continuem ali tendo carinho por eles e conheçam as dificuldades que eles passam, possam ir ali assistir as pistas, por exemplo. Toda a nossa equipe, tanto Q1, Q2 Q3, todos os integrantes da equipe estavam lá 8 horas da manhã assistindo a prova de 1:20. Mesmo que eles só fossem saltar às 4 horas da tarde ou até saltar no próximo dia. Isso faz muita diferença para quem está ali na pista, né? E dá um incentivo, dá uma vontade de continuar e de crescer dentro do esporte. Eu acho que isso é muito importante. E esse contato também humaniza um pouco os teus ídolos, né? Como tu vê que eles são pessoas como você e que, se quiser, algum dia é só estar ali e se tu precisar de ajuda, se tu precisar de uma opinião, se tu precisar saber como é que chega lá, tu pode abordar eles e ali perguntar como qualquer outra pessoa. Isso é muito bom para continuar crescendo e desenvolvendo os atletas. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, né, da tua atividade dentro do IPIMO. Hoje tu está morando, só treinando nos Estados Unidos. Já montou com algumas celebridades do esporte hípico, né? Já montou, e aí eu vou citar dois aqui, o Ivan e o Neco, dois brasileiros. Conta pra gente quando se deu isso, como foi essa experiência. O Neco, que é um cara que a gente até comentava ontem na live, a gente tem a chance no nosso esporte de ter uma lenda viva em atividade. Nem todo esporte tem isso, né? Nós conseguimos ter o maior nome, talvez, da história recente do esporte, ainda com a gente e trabalhando, e tanto no esporte, tanto contribuindo. Sim, com Conta pra gente como é certeza. que foi essa experiência de treinar, de aprender com o Neco e com o Ivan, que é outro cara que é um grande formador de cavaleiros. Foram em dois momentos diferentes as clínicas que eu fiz com esses dois cavaleiros. A clínica com o Neco eu fiz aqui nos Estados Unidos, aqui em Wellington. E foi muito legal, foi o primeiro ano que eu vim, participei, conheci a estrutura, a competição e tudo mais, assisti as provas. A gente acabou alugando um cavalo aqui só para fazer a clínica com ele, ele e o meu irmão. E ele foi incrível, ele me ensinou muito. A Débora, minha treinadora no Brasil, veio junto e pegava as dicas para treinar lá no Brasil. E ele tem um olhar, assim, uma observação incrível sobre o hipismo, sobre o atleta, sobre os cavalos, né? Então foi muito boa a experiência com ele, foi uma clínica curta de uma semana. Ele deu 3 ou 4 dias de clínica e foi muito legal, valeu a pena cada aula assim que a gente teve com ele, foi muito bacana e me ajudou muito a evoluir com o cavalo que eu estava saltando naquele momento. A tua mãe me lembrou aqui da clínica do Pedro, inclusive, do Pedro Vênis, né? Sim. A do Pedro foi já estando nos Estados Unidos? Já Não, aí, a com o também. Pedro Vênis foi na Bélgica, na verdade. A gente ficou sabendo dessa clínica que acontecia lá e a gente queria muito que fosse com ele. A gente acabou indo só por causa dele. Era com ele e agora eu não lembro o nome de um outro cavaleiro canadense, muito famoso também, mas agora eu não me lembro exatamente o nome dele. Era com ele e com o Pedro. E também foi super legal, o Pedro é super querido. Um ano depois ele me ajudou a encontrar o cavalo que eu salto hoje aí no Brasil, o Sael. Ah, legal. Foi com ele que a gente achou o Sael, ele que recomendou, que me ajudou as aulas a pegar o cavalo e tudo mais. E teve essa do Ivan também foi aí na Europa, foi aqui no Brasil. Foi Ou na Europa, não, nos Estados Unidos. Com o Ivan, eu cheguei a fazer uma aí no Brasil e teve uma que eu fiz aqui nos Estados Unidos também, aqui em Wellington. E também ele é excelente. Eu adorei a clínica com ele. Sofri um pouco porque passei trabalho.
que ele é muito exigente, né? Mas ele é querido, tu não se sente pressionado em fazer nada, ele vai indo, vai pedindo as coisas, daqui a pouco tu tá fazendo algo que tu não imaginou que ia conseguir aprender na mesma aula, foi muito legal. Ele é muito bacana. Se tu fosse escolher hoje um cavalo dos que estão em atividade para estar sobre a tua condução, Dos que estão o quê? que estão em atividade, um no Brasil e um no mundo, qual seria? Ai, ai, ai. Ahn, Não vale nenhum teu nem da criação de vocês. Tá? acho que aqui seria Azul, cavalo do... a égua, Azul. E no Brasil... Nossa, nem sei. No Brasil é difícil. Não tenho acompanhado os cavalos como estão hoje em dia. Muito difícil. Então vamos deixa, já tem um internacional, tá bom, né? Já tem um de fora. Qual foi o concurso da tua vida? Tu já competiu? Concurso da minha vida. Então, antes de começar essa epidemia do coronavírus, eu participei do Palm Beach Masters aqui nos Estados Unidos, que é uma competição muito legal. É bem grande aqui, numa fazenda muito bonita. É um concurso relativamente novo, mas tem várias categorias, vários níveis. Eu só tenho um Medium Amateurs no 1,35 de 2 estrelas, e foi o primeiro concurso 2 estrelas que eu saltei com o Conquest, meu cavalo daqui. Foi muito legal. Eu passei um pouco de trabalho nos primeiros dias, mas depois a gente pegou o jeito. Acabei ficando em quarto e fui para o desempate com vários cavaleiros super bem renomados, inclusive o Rodrigo Pessoa estava na mesma prova que eu estava competindo, então foi muito legal. E no Brasil, os que tu já participou aqui no Brasil? No Brasil, eu gostei, eu achei incrível a estrutura que a Hípica Paulista colocou para o indoor na última etapa do XTC, o indoor da Paulista. Achei muito legal, tava muito bonito tudo, tava muito bacana. Eles botaram lá umas coisas muito novas que eu nunca tinha visto, achei incrível, foi muito bom fazer aquela competição lá. E tem um concurso preferido? Eu gostaria de saltar todo ano aquele concurso. Ah, eu Os do- do- adoro saltar a Copa São Paulo. A gente sempre vai bem, sempre supera as expectativas. A gente sempre teve momentos muito bons lá. e dos aí de fora? O Wellington. Dos aqui de fora que eu ainda não saltei. Pode ser. Tem uma etapa do Palm Beach Masters que é aqui em Miami e é na praia de Miami Beach, que é muito É bacana um que é bem também. famoso, né? É Sempre, bem famoso. sempre, Isso. sempre a televisão pega ótimas imagens dele. Às vezes tem os Sim, barcos de cruzeiro no é esse fundo, fica mesmo. bem bonita, É. né? É muito bacana. Eu já fui assistir, quase entrei no ano passado, mas não passei no corte. E esse ano, infelizmente, foi adiado por causa da pandemia, mas quem sabe? E qual é o sonho da Isabela como Amazona, como Amazona? Então, sempre comecei a fazer hipismo porque eu gostava muito do cavalo, gostava muito do esporte, gosto muito, e criei uma paixão muito grande nisso tudo. Então, meu sonho é literalmente continuar praticando, continuar incentivando e passando essa minha paixão para mais pessoas, a maior quantidade de pessoas que eu puder, e continuar fazendo isso que eu adoro até eu não poder mais. Até não ter mais idade para subir um cavalo. Você já está aí tem 4 anos, né? Vai para o Sim, quarto ano. 4 anos. O que tu sentiu de maior diferença do formato de treino, da forma de cuidar dos animais, de encarar o esporte? Se tem, é uma pergunta muito recorrente, as pessoas sempre falam sobre isso, aqui no Brasil e aí onde tu está situada hoje. Desculpa, travou um pouquinho, não consegui entender a pergunta. Tu pode repetir? Qual foi a maior diferença para você quando você chegou aí de treino, de manejo, do cenário hípico aí na Europa, aí nos Estados Unidos, do cenário hípico que tu conhece aqui no Brasil? Se tem essa diferença muito gritante, algumas pessoas falam que não tem.
Uhum, Outros sim. falam que tem, outros falam que é muito diferente, não é? Pra ti, como é que tu vê? Em questão de treinamento dentro do Aras e como tu treina os cavalos, há uma diferença um pouco maior que eu percebi é o planejamento que tu faz, né, para o ano, porque tem muitas competições e inclusive a gente chegou a fazer um planejamento para eu ir saltar no Canadá e a gente acabou indo, então foi muito legal, mas o planejamento é muito mais extenso. Às vezes a gente planeja para 4, 5 meses na frente e os treinamentos vão de acordo com isso, não sai de dentro dos treinamentos, assim. E as provas também são bem diferentes. Eu acho que o maior impacto que eu tive quando eu cheguei aqui foram as provas, que são bem diferentes também. Não sei se tu quer que eu fale sobre isso Ah, ou não. pode falar, nível técnico, número de competidores, os bastidores, a organização. Sim, então, aqui em Wellington, não sei se todos aqui já sabem como que é, mas é muito grande, né? São 30 pistas, todas simultaneamente tendo competições, então eu achei isso incrível já no momento que eu cheguei aqui. E também as pistas para na hora de disputar, de competir, são muito rápidas, muito mais rápidas comparadas com no Brasil. São muito, a velocidade é o que mais conta. Então acaba Tempo que concedido mais apertado, né? é muito mais apertado. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei algumas provas ainda tentando chegar no tempo, demorou um pouquinho para me adaptar, mas foi bom, foi gratificante quando eu finalmente consegui chegar lá. E qualquer outra dificuldade devido à velocidade acaba sendo duplicada, às vezes triplicada, né? Porque tu tem que ser muito neat, muito curto nas curvas, tem que conectar todos os obstáculos, mesmo quando tu não sabe muito bem como é que um cavalo vai reagir numa linha ou não. Então, isso mudou muito para mim. E, claro, os níveis das competições aqui são muito maiores do que no Brasil, né? Ver provas de 3, 4 estrelas o tempo inteiro, todo final de semana, cavalos incríveis, competidores aqui também, atletas internacionais estão o tempo todo aqui, então foi muito legal isso também assistir, ver como eles fazem, ver eles na distensão. É sempre muito legal. Vocês aqui no Brasil, você citou o Aras, vocês criam aqui no Brasil, né? A Sim. família. Como é que tu vê hoje o cavalo BH? Agora eu estou conversando com a criadora, não é mais com a Amazônia, né? E o cavalo BH no mundo, hoje já temos alguns BHs famosos, correndo inclusive nos Estados Unidos. Nesses 4 anos você está aí, você vê que o BH tomando mais espaço, tomando mais corpo no meio do cenário hípico americano, sendo visto de melhores olhos. Sim, com certeza. Muitas competições que eu assisti por aqui, tu vê cavalos BH, e quando tu assiste eles saltando, dá pra ver que eles têm potencial, que eles têm talento, têm potência para chegar no maior nível de competição, tanto quanto os cavalos europeus. Então é muito bom ver isso aqui também, porque às vezes no Brasil a gente tem a impressão de que o cavalo BH não é aquilo tudo. Eu não acredito que seja assim. Eu acho que a diferença que faz é o planejamento que tu faz no cavalo, o treinamento e um planejamento para um cavalo chegar nesse nível é de 8, 10 anos, porque tu não pode usar demais aquele cavalo, tem que escolher as provas com muito cuidado para que ele se desenvolva no tempo dele, para que ele consiga chegar naquele nível de competição. Então é muito legal. Hoje os animais, como você falou, ficam no Aras, e o treinamento também é feito lá no Aras, ou vai para a hípica, alguma unidade, É, onde já tem a estrutura montada lá, como é que funciona? não, Fala então um pouquinho a gente tem dois fala um pouquinho desse cavalos. formato do Aras. A gente tem 3 criações agora de BH, dois que Até porque, desculpa te estão, interromper, alguém sim. falou aqui que voltou a montar graças a ti e citou o Aras. Eu vou lembrar aqui. Ah, eu não vi também. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. A Carol. Tive a Ah, oportunidade de ela sim, ver aquele esporte, né, muito é grata a toda a verdade. família e o Aras Staff. É verdade. Foi ela que a gente acabou se conhecendo numa festa de Natal, eu acho, e daí ela montava muito tempo atrás e ela ficou sabendo, depois seu contato da Débora, ela conheceu o Aras, hoje em dia tem cavalo, compete por tudo, é bem bacana. Bom saber que a gente ainda consegue, né, ter essa conexão e trazer pessoas de volta para o esporte. A Solange comentou aqui que foi a Carol. A gente
procurou aqui e acabamos achando. E aí, eu te interrompi, eu estava falando do como está a estrutura hoje lá no Aras. Como é que tá? Então, a gente tem 3 criações, BH lá com o nosso cavalo Ahorn, do Aras Fischer. E 2 são um pouco mais velhos e um acabou de é um pouco mais novo, então ainda não iniciou nada. Mas os 2 que já são um pouquinho mais velhos iniciaram o salto à liberdade, tudo mais bem baixinho, assim, bem bonitinhos. São muito poucos, mas a gente não faz isso lá, a gente não tem essa estrutura, a gente leva eles para. Eu não sei exatamente, eu acho que o Neto me falou essa semana e eu não lembro o lugar, mas a gente leva lá e treina eles lá, com supervisão do Neto, nosso capitão, que também ajuda muito lá no Aras, é o treinador do meu irmão, e a gente leva eles lá e eles fazem o treinamento e voltam para o nosso Aras. Legal. O Helder tá falando aqui que tu não deixou de montar o teu cavalo porque tu disse que ele ia quebrar a coluna do cavalo. Não, isso é mentira dele. Tá falando aqui. Ai, ai. Não. Tem, Depende tem também alguns. qual cavalo. Aquele que não está mais usado, ele pode montar. Que não está mais pro esporte, claro que ele pode. Só ir lá e montar. Mas esse. Exatamente. Tem alguns assuntos que estão muito na moda, Hum, né? E com as lives eles vieram mais ainda à tona. Como tem uma Amazônia que está aí fora, já tem apesar da pouca idade, experiente, montou com grandes cavaleiros, tem excelentes resultados, são assuntos que vale a pena a gente comentar. Um deles é a história da boleteira, a hum. mudança da regra da boleteira. Então tem sido falado por todo mundo sobre isso. Como é que tu vê isso? Tu acha que isso vai melhorar o treinamento? Vai precisar deixar o treinamento mais refinado? Vão usar de artifícios em casa que não usavam, ou que já usavam, mas vão acabar usando mais? Quem faz uso disso, no caso? Como é que tu vê isso? Então, aqui nos Estados Unidos, eles dão muita importância para o bem-estar do cavalo, claro que no Brasil também, mas aqui é muito mais rigoroso o policiamento disso. E eu acho que essa mudança foi boa, porque realmente a gente tem que tomar um cuidado especial com esses animais e tudo mais. E não é apenas pela mudança da boleteira que a gente consegue chegar no tipo de estímulo que precisa dar para o cavalo. Tem muitas outras maneiras e que se pode atingir o mesmo resultado. Então, eu acho que não tem necessidade de se preocupar por causa desse tipo de mudança. Eu acho que isso vai trazer mudanças positivas que vão ajudar no desenvolvimento do cavalo e também do atleta. Olha, a Solange perguntou aqui, como já tinham perguntado, já é a segunda vez, você falou no começo, mas acho que eles não pegaram o começo. Como a gente é bacana, a gente volta aqui. Estão perguntando como foi teu primeiro contato com o cavalo. Só o primeiro contato foi aos 7, 8 anos, quando eu pedi um cavalo de Natal para os meus pais, mas era só de passeio. E daí depois disso a gente acabou se mudando e eu parei de montar por um tempo. E daí eu voltei pelos 14 anos a voltar por causa de uma amiga que fazia hipismo. E daí foi quando eu conheci a Dé. E daí continuei evoluindo no esporte desde esse momento. E foi Essa indo. amiga, essa amiga ainda monta, Isabela? Essa amiga que me apresentou pro hipismo, não, ela não monta mais. Isso é legal, como tu falou no começo, né? Da gente levar as pessoas para o esporte. Porque um momento ou outro a gente pode não estar mais nele, É, mas tu vê o caso, ela colocou no esporte. Está aí representando o Brasil, representando o teu estado, no XTC, e ela sim, por algum motivo não está. por Então motivos. essa divulgação, como dizem, de formiguinha, né? Um a um, sempre sempre ajuda, sempre gera resultados. É verdade. Olha, entrou agora aqui a Rafinha. Rafinha, atual campeã brasileira de mini, não sei se tu sabe quem é. A Rafinha é conhecida aí das redes sociais e do IPI. Treina lá no Monege Alphaville, já bateu um papo com a gente aqui. E aí ela faz uma pergunta, acho que a Rafinha também chegou atrasada, viu, Rafinha? A gente vai A gente já responder para falou. ela qual foi a tua maior conquista. Minha maior Responde aí para conquista, ela e para quem entrou agora. eu acho que foi esse ano, um pouco antes dessa epidemia do coronavírus.
que eu e o meu cavalo Conquest participamos de um concurso aqui que se chama Palm Beach Masters. Foi é um concurso bem grande, bem bonito, relativamente novo, tem há 2, 3 anos, mas tem várias estrelas no concurso, são provas grandes, e eu consegui participar no Medium Amateurs de 1,35 com meu cavalo, 2 estrelas, e foi assim uma prova incrível. Competi com vários cavaleiros super conhecidos, por exemplo, o Rodrigo Pessoa estava na minha prova. Eu e ele Quem éramos ficou os melhor únicos classificado? brasileiros na prova, inclusive, então foi bem legal a Quem experiência. ficou, quem ficou melhor classificado? Quem ficou melhor É. era um cavaleiro daqui dos Estados Unidos, Não, mas não, que entre você e o Rodrigo. a, eu acho. Não, ele não entrou no Na frente desempate, dele. então eu acabei ficando melhor do que Ah, ele. entendeu? Então já Ele pode falar que ganhou. ganhou do Rodrigo Pessoa. Posso falar? Né? Eu tive essa experiência com o Marcelo Artiaga muitos anos atrás. Eu tinha 17 anos. Eu sou do norte, eu sou do Pará e teve uma prova em Recife. O Artiaga desceu para essa prova e o André Miranda ainda morava em Recife. Uma prova de 1,10 m, eu montei um cavalo emprestado. Eu fiz um zero e fiquei e quando você, como eu não classifiquei, eu não sabia se fiquei na frente deles ou não, né? Aí só no outro dia que saiu a classificação geral, Hum, especificando. E eu fiquei na frente dos dois. mostrando. Eu falei isso durante o ano inteiro, sabe? Eu ganhei do Artiaga e do André Miranda. Eu ganhei, não falei se eu fiquei em É, primeiro ou não. Não deixa não, de ser, né? não, isso Não deixa de não, ter não ganho. faz diferença. Na frente, na frente. Tá na frente, né? Isabela, alguém quer volta começar a montar. Qual é a dica que a Isabela dá? Nunca viu cavalo na vida, quer fazer hipio. Te pergunta, Isabela, como é que Começar, eu faço? começar a fazer isso, encontrar um instrutor que goste, um instrutor legal, uma escola de pismo que tenha um cavalo bonzinho, né? Que seja calminho, porque às vezes as pessoas começam com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas eu acho que a melhor dica é iniciar mesmo e colocar, fazer, desde a primeira aula eu acho que tu já se apaixona, né? Não tem como não gostar, eu acho. E depois disso só ir continuando e crescendo no esporte, porque é algo tão fácil de se apaixonar que eu acho difícil que se alguém finalmente desse o primeiro passo não continuasse nisso. Uma das carências do nosso esporte tem crescido, evoluído muito nos últimos anos, muito por conta do cavalo BH, nossos armadores que foram para fora e voltaram, os brasileiros que moram fora e contribuem com isso voltando ao Brasil, recebendo brasileiros, vários fatores. Mas uma das carências é a formação do instrutor de base. Né? Então, ainda nessa pergunta, o que tu aconselha para aquela pessoa olhar na hípica, olhar no instrutor? Eu vou numa hípica, eu não sei se aquela hípica é federada, ela não é, a pessoa nem sabe que existe essa possibilidade, né? A gente Uhum, sabe que a gente está no meio. sim. Qual é a dica da Peló? Observa essas coisas, veja isso, pergunte isso, qual seria a tua dica? Usando a tua experiência aí, que é um outro cenário, uma outra realidade, com o que você conhece aqui do que é hoje o nosso IP. Eu acho que é muito importante observar que o instrutor está corrigindo, no que ele dá preferência, por exemplo, postura, como é que está o pé, tipo, as coisas básicas, botar a cabeça no lugar certo, segurar a rédea da maneira correta e ir incentivando ao mesmo tempo, porque acaba que no início tu não consegue fazer muitas coisas, né? Então tem que criar formas de incentivar o aluno, mesmo quando as coisas são um pouquinho devagar para pegar no início. Mas é muito importante a postura, as mãos, a fazer questão de que o aluno aprenda a ficar bem firme na sela. E apesar de ser bem difícil, trabalhar o cavalo sem estribo para pegar aquele equilíbrio, aquela força que vai precisar quando o aluno quiser continuar crescendo e avançando no nível de categorias que vai competindo, né? A Rafinha fez uma pergunta aqui, depois que tu falou dos Estados Unidos, falou que é um sonho, né, competir com o Rodrigo, competir numa prova como essa. E se tu aconselha ela mudar para os Estados Unidos? Ela tem 12 anos, não é isso, Rafinha? Me corrija se eu estiver errado. Qual conselho que tu daria para ela? Então, eu nunca fiquei tempo suficiente envolvida no hipismo na Europa. Eu sempre fui só de viagem, fiquei pouco tempo. Então, eu não sei como é essa experiência. Não sei se valeria mais a pena ela vir para cá ou ir para a Europa e
praticar lá, mas eu acho que aqui vale 100% do investimento. Se ela for para Wellington encontrar um treinador que ela possa continuar estudando e montando cavalos, é muito legal. Aqui eu tive a oportunidade de treinar com o Paul Valier, que é um super treinador hoje em dia. Ele treinou Eric Lamaze, treinou vários atletas internacionais que estão no topo das suas carreiras hoje em dia. E ele trouxe coisas muito boas para o meu desenvolvimento. Eu aprendi muito. Então, eu acho que valeria super a pena se ela tiver oportunidade, se ela puder vir e passar um tempo aqui. Às vezes, talvez nem precise ficar por muito tempo, se conseguir ficar por alguns meses, onde tem a oportunidade de aprender tudo que precisa, desenvolver e fazer algumas provas, já consegue uma experiência muito, muito legal. Ainda nas dicas da Isabela, você citou que você comprou o seu cavalo que está aí com a ajuda do Pedro, não é isso? Com a orientação dele. Não, o cavalo que eu tenho no Brasil eu comprei com Do Brasil, com a ajuda do Pedro, isso. Vamos adiantar o cenário. A pessoa começou a montar, está na escolinha, já está há um tempo, ela quer comprar um cavalo. Uhum. Qual é a dica da Isabela? Eu acho que é muito importante que tu tenha a opinião do teu treinador ou de um treinador que tenha te treinado por certo tempo e conhece teu estilo de montar. Se tu gosta de um cavalo desse tipo, de um pouco mais quente, se tu gosta de um cavalo um pouco mais calmo, quais são as tuas dificuldades, quais são os teus pontos fortes para poder encaixar exatamente todos esses fortes e fracos com o cavalo ideal para ti. Então, por isso que é importante ouvir muito a opinião de quem já te deu o treino, de quem te acompanha e te conhece como amazona ou cavaleiro. Tu já viveu uma experiência não muito legal com a compra de um cavalo, Isabela? Com a aquisição de um cavalo? Eu sempre ouvi os meus treinadores, por sorte. Mas teve algumas vezes, principalmente no início, assim, às vezes o cavalo muda um pouco o temperamento e tudo mais, e acaba passando um pouco de trabalho, fica ali uns 2, 3 meses trabalhando na mesma tecla, assim, parece que não vai para frente, mas se insistir o suficiente, tenho certeza que com certeza qualquer conjunto consegue dar certo. Já tem data o retorno para o Brasil? Está esperando só a quarentena? E Ou tem jeito? eu tenho data, mas vamos ver se eu vou conseguir embarcar. Final de junho é para eu já estar aí no Brasil, mas parece que alguns voos estão sendo cancelados devido ao coronavírus, então eu não O sei se vai dar cavalo para vem na mesma embarcar. época também? Está nos planos ele vir junto na A mesma gente época? já está vendo a papelada, mas como está tendo muito menos fluxo, né? Tá levando mais tempo para fechar um container para levar o cavalo para lá. Então, talvez ele chegue Ah, um pouco tá. depois, até fechar um container que possa levar ele para lá. E o que a Ecos vem com novidade para 2020? Então, a Ecos, essa edição de 2020, a gente tem cavaleiros tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. São só dessas duas regiões, então acho que vai ser muito legal trazer essas duas regiões juntas e também ajudar todos os conjuntos e atletas a ter a oportunidade de estar junto no XTC e participar das etapas e tudo mais, e ajudar eles a crescer e a se desenvolver junto com a equipe. E a nossa estratégia para esse ano mudou um pouco. A gente quer muito ter um Q1 e um Q2 forte, com conjuntos muito talentosos, muito experientes. E ter certeza de que a gente tem todas as possibilidades de ter resultados bons nessas duas categorias, para que a gente possa ajudar da melhor maneira o Q3 a entrar na pista e disputar o melhor dele, sem ter a pressão e o nervosismo e a ansiedade de estar carregando o Q1 e o Q2 nos ombros, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, ou faz uma faltinha, ou leva um ponto de excesso, e a gente quer garantir que isso não precise acontecer, que a gente tenha bons resultados nessas duas categorias para dar aos nossos cavaleiros principais, que são os seniors, a conseguirem o melhor resultado que eles podem, sem ter essa pressão de carregar toda a equipe nas costas na hora que eles entram na pista para fazer a prova. O que ficou bem legal é que já começou a ter uma troca de membro, né? Uma compra de passe. Gente mudando, gente nova entrando. Bem A, isso. a equipe, eu acho que a Auron, foi a Auron, o Rafael me contando, ia ter um reforço europeu. O Juninho vem soltar coisas umas etapas, o
o Adi Abreu, né? Está em Portugal, está na equipe, está inscrito, então vem para o Lago. Então, está gerando esse movimento muito legal para o nosso esporte, né? E Sim, se a gente for parar para ver só o fato de ter acontecido, de existir outros concursos nesse formato, tendo o XTC como inspiração, já é um fruto extremamente positivo, além do próprio XTC em si, né? sim. Inspiração que dá, incentivo e ideias, né? E oportunidades para criar algo assim legal e que ajude a desenvolver e a crescer os atletas é muito boa. E eu acho que o Pedro não deve estar mais aqui, no vídeo, mas ele comentar, deve ter precisado sair. Trouxe um formato diferente para o concurso, não só quanto competição, mas quanto no local, na estrutura da hípica, né? Aquela espera lá para a equipe que acabou de competir, que está liderando, a música da equipe, o fato de ter uniforme, eu sempre falo. Antigamente, a pessoa que não tinha um filho ou alguma ligação com aquilo, ela não conseguia criar uma afinidade muito próxima para torcer por alguém. Porque ela não tinha uma ligação com aquela pessoa, hoje ela tem uma ligação com uma equipe. Né? Hoje os esportes coletivos são os esportes que mais geram recursos, que mais geram plateia, mais geram Exatamente. público. Então hoje é a família da Isabela que torce para ela, mais a família de mais 8. Então são 8 vezes mais o número de pessoas torcendo. O barulho da equipe, o clima é muito mais gostoso, né? E aquela história, como tu falou, a equipe chega cedo e eu vou torcer para todos os da minha equipe. Todo mundo torce Então, junto. e é isso que é aquela história, a emoção, né? A empolgação é o que atrai mais as pessoas e prende as pessoas. Como disse o Pedro, não deixa tão cansativo um concurso que dura o dia inteiro. Ah, Mas uma coisa que eu ainda não vi, quer dizer, eu sei que já teve nos bastidores, assim, não com a equipe completa. São as equipes fazerem clínicas com todo o time, ou com o seu sênior, dando a equipe, uhum. ou com alguém externo. Eu acho que isso é um próximo passo que vai se tornar bem, Bem bem comum, legal. É assim. verdade. Uma ideia muito legal, muito interessante. A gente Seria, sabe que a questão da logística é complicada, né? Os cavalos já chegam em sim, cima da se, competição. se movimentar até o lugar, a data, sempre tem, né? Algumas pessoas não conseguem, mas seria muito, muito interessante, é verdade. Eu acho que vai ser um próximo passo aí também bem legal. É verdade. Isabela, como é que estão os teus cavalos hoje? Tu tá com um cavalo aí, 2 cavalos teus? Um cavalo meu, uhum, que é o que eu vou levar para o Tu monta algum Brasil. outro cavalo? Eu iniciei com um cavalo um pouquinho mais que não tem tanta experiência. E hoje em dia ele chegou a fazer provas de 1,10, 1,15 comigo, e hoje em dia ele tá para alugar. E depois disso Ah, tá. eu vim com esse meu outro cavalo, que é o Conquest, que já tem mais experiência, saltou provas grandes e tudo mais, e é ele que é o meu principal cavalo hoje. Tá. Só para eu não perder a raciocínio. Esse é o que tá aí contigo. Isso, o Conquest é o que tá aqui comigo hoje. Tá. Com essa loucura toda, a gente sabe que vai passar, tem XTC, né, a gente não sabe qual etapa vai ser a primeira, a etapa de abertura, na verdade, e ao mesmo tempo tá essa loucura do XTC. Como é que tá o teu planejamento com ele? Tu tá mantendo ele em atividade, tá fazendo mais plano, tá de vez em quando fazendo um trabalho mais forte, como é que tu tá administrando essa situação toda, que o pior de tudo é que a gente não sabe quando, né? É, Não tem uma data, ainda né? não tenha. Mas, então, aqui em Miami e nos Estados Unidos inteiro também, o corona foi. As ações que foram tomadas a respeito do corona foram um pouco mais agressivas do que aí no Brasil, né? Então, aqui em Miami, o lockdown era lockdown, tinha muito policial na rua, que tipo, só podia sair, realmente não pode sair de casa, não podia sair de casa, só pode ir para ir no mercado, farmácia ou hospital. E o policial te parava e realmente perguntava onde você estava indo. Então, por algumas 2 semanas e meia, eu realmente não pude sair de casa, não tinha como eu sair e montar meus cavalos. Então, meu treinador acabou só reciclando o meu cavalo enquanto eu não estava lá. E daí, depois que as coisas foram melhorando um pouco, eu voltei aí um dia, 2 dias, e agora eu já estou no ritmo normal de treinamento. E o que a gente tem feito muito, como não tem provas agora, né, nesse calendário, a gente não sabe quando que vai retomar, mas como não tem provas. Isabela, desculpa te interromper. Daqui a 20 segundos o Instagram corta a gente. A gente Ah, volta tá. para se despedir do pessoal e encerrar. Tá Só bem. que ele começou a contagem regressiva aqui, eu tinha que te avisar. Tá Avisar bom, para a gente pessoa. já volta então. Ó, alguém falou que está ansioso para estrear aqui na o uniforme da Ecos. Que Eu sou rápido, bom. não consegui ler quem é.
a Heloísa falou que acompanha o esporte, que a irmã dela